Só que essa não é a proposta do Evangelho. Eu posso dizer que esse fica em segundo plano. A proposta do Evangelho verdadeiramente é: venha para Jesus, para você salvar a sua alma da condenação do inferno, para que você não seja condenado no inferno, querido, para que você não perca a sua salvação. Ouça a partir de agora o programa Momento Despertar da Fé, com o pastor Alex Piquet. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha amiga. É um prazer estar aqui com você novamente através desse programa, o Despertar da Fé, para te abençoar, para despertar a sua vida espiritual. A palavra do Senhor, ela nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E hoje eu quero falar um assunto muito forte com você, para abençoar a sua vida, para que você compreenda, querido, a respeito do reino dos céus, a respeito do reino de Deus e quanto esse reino custa. Porque as pessoas pensam que é de graça, né? É de graça. Não, é pela graça. Não é de graça, é pela graça, mediante a nossa fé no Senhor Jesus, porque nós cremos que Ele morreu naquela cruz, mas nós cremos que no terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo e reina para os séculos dos séculos. Então é pela graça, não é de graça. O reino dos céus custou para o Senhor Jesus trazer para nós tudo, querido. Custou até a última gota do seu sangue. O Evangelho diz que quando ele estava pendurado, um soldado romano se certificou enfiando uma lança ao seu lado direito, para testificar, ver se realmente ele estava vivo, querido. Então vai custar tudo para nós, assim como custou tudo para ele. E o tema do nosso vídeo é esse: quanto é que custa o reino do céu? Tudo, querido, vai custar tudo. Não saia daqui, porque no final da programação eu quero dizer para você a respeito do quão vale a pena, da recompensa, porque se você não entender a recompensa, então você não vai querer pagar o preço. Então não saia daqui, fique até o final, porque no final eu vou mostrar para você porque é tão glorioso pagar o preço. Uma vez Jesus estava com uma multidão ao lado dele, uma multidão de 15 a 20 mil pessoas. E Jesus queria deixar bem claro para aquelas pessoas o que elas estavam fazendo. Jesus quer deixar bem claro para elas, porque Jesus não quer enganar ninguém, querido. Então o Senhor traz para ela a mensagem, a palavra de Deus, para elas entender o que é que elas estão fazendo. E você tem que entender, porque hoje em dia muitas pessoas têm pegado um evangelho fácil, um evangelho fajuto, um evangelho que mais tem afastado as pessoas de Deus do que aproximado elas de Deus. E o Senhor Jesus que vai mostrar para elas ali a seriedade. E antes de você entrar no reino de Deus, você tem que saber como é que é, o quanto vai custar, o que vai ser exigido de você, para que você não se aventure. Porque entenda uma coisa: andar na fé com Jesus não é uma aventura, querido, não é uma aventura, é algo, querido, que você tem que decidir com sabedoria, com inteligência, porque vai custar tudo de nós, tudo, querido. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe e seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Grave essa palavra discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei,
Não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. De outra maneira, estando os outros ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, hoje, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus, Ele coloca bem claro aqui o preço, querido. Se você quiser vir após mim, Jesus está falando para aquela multidão toda, para deixar eles cientes, para deixar eles claros. Eles têm que estar sabendo o que eles estão fazendo. Se vocês querem vir a mim, saibam disso, vocês vão ter que aborrecer pai, aborrecer mãe, filho, filha, irmão, irmãs, até a sua própria vida. Aborrecer quer dizer, é amar menos, me colocar acima, me colocar como prioridade. Porque se você não me colocar como prioridade, você não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, querido. É meu discípulo, entenda isso. Não vai poder ser discípulo do Senhor Jesus. A pessoa tem que colocar isso na sua cabeça. Discípulo do Senhor Jesus. Jesus não está atrás de seguidores. Hoje nós vivemos numa época onde as pessoas falam de seguidores. Eu sigo fulano de tal. Segue mais de longe, né? Segue nas redes sociais. Jesus não está chamando você a ser seguidor. Jesus não quer seguidor. Jesus quer discípulos. E discípulo é aquele que imita o mestre, faz igual o mestre fez. Jesus, querido, para obedecer ao Pai, Ele abriu mão de tudo, até da sua própria vida, para obedecer ao Pai. E é isso que Ele espera de nós, os seus discípulos. Os seus discípulos. E Ele diz isso, Ele fala, quando uma pessoa vai construir uma casa, ela se senta, ela faz as contas, ela anota, ela coloca em pauta, procura saber quanto vai custar. Procura saber para que, quando ela começar, ela não pare depois no final. Não pare. E é isso que Ele está dizendo para você. Seguir a mim, andar nesse caminho, há um custo, há um preço a ser pago, há uma renúncia. Há renúncias a ser feito, mas Ele diz, você tem que fazer o cálculo para saber se você realmente está disposto a pagar o preço. Você tem que se perguntar se está disposto a pagar o preço. Se está disposto a abrir mão da sua vida. Se está disposto a abrir mão desse mundo, dos prazeres desse mundo. Se está disposto a abrir mão do pecado, da amante, das coisas erradas. Você tem que estar disposto, porque se não estiver disposto, Ele fala, então é melhor nem vir. É melhor nem vir. É uma palavra forte? Mas não é minha palavra, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor Jesus. É a palavra. E Ele fala isso para deixar as claras, para que você, nós não venhamos nos enganar, querido. Muitas pessoas estão aí na igreja, mas vivem mais em volta de para si do que para Jesus. Naquele dia eles vão tomar um baita susto com Jesus, querido. Uma vez um homem perguntou para Jesus a respeito da salvação e perguntou, Senhor, muitas pessoas que vão ser salvas? Eu quero que você ouça a resposta de Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai, lutem por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. O caminho que leva à salvação, querido, ele é um caminho que tem uma porta estreita. E quem colocou essa medida como padrão não foi a igreja, não é eu. Quem coloca isso é o próprio Senhor Jesus. Essa é a medida, querido. É uma porta, está aqui a medida. E se você quer, você vai ter que tirar essa estrada, você vai ter que abrir mão de certas coisas, renunciar a certas coisas, renunciar a essa vida, para que você possa entrar por essa porta. E ainda diz mais, quando você entra por essa porta, há um caminho estreito também, até chegar no final, onde há a salvação.
E aqui eu quero dizer algo para você. Hoje, queridos, as pessoas falam assim: vem para a igreja que Deus vai te curar, vem para a igreja que Deus vai te abençoar, vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida, vem para a igreja que Deus vai abrir uma porta para você. E não está errado. Isso faz parte da promessa, das promessas de Deus para a nossa vida. Só que essa não é a proposta do Evangelho. Eu posso dizer que esse fica em segundo plano. A proposta do Evangelho verdadeiramente é: venha para Jesus, para você salvar a sua alma da condenação do inferno, para que você não seja condenado no inferno, querido, para que você não perca a sua salvação. É essa a proposta. As outras coisas são secundárias, porque mesmo que você não ganhe carro, casas, você não consiga alcançar benefícios aqui na terra, você sabe disso, que você está seguro para uma recompensa eterna no céu. E é isso que Deus quer colocar na sua vida, meu amigo e minha amiga, em nome de Jesus. O segredo para você permanecer é você entender que o que está por vir é muito maior do que você está passando agora. Se você parar para pensar só nas promessas agora, isso não se compara. A proposta do Evangelho é a eternidade, não aquilo que é passageiro. E tudo que você adquirir nessa vida é passageiro. Tudo que você conquistar aqui vai ser algo passageiro. Mas a proposta do Evangelho é algo eterno. Eu quero ler com você o que está escrito na carta, na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, o capítulo 4, versículo 15. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo que ele não ligava para o momento que ele estava passando de tribulação, para aqueles dias de angústia, mas ele atentava para a eternidade, porque tudo aquilo que ele estava passando e tudo aquilo que a gente está passando, você que está enfrentando guerras por causa da sua fé, luta dentro de casa, luta no trabalho, luta consigo mesmo, porque tudo, querido, está corrompido nessa sociedade. O pecado virou a sociedade do avesso, e você está lutando contra isso. Isso tem causado em você problemas. Saiba disso, que isso não dá para se comparar, querido. O peso da glória eterna que há de se revelar. O peso da glória eterna que há de se revelar. Tudo isso é temporário, você não tem que olhar nas coisas temporais. Talvez você hoje não está com a sua casa. Você está na fé há anos, servindo a Jesus, e você não conquistou o seu automóvel, a sua casa, e não tem problema não. Mas olha para a eternidade, para aquilo que é eterno, a salvação da sua alma, a salvação do seu espírito, a sua salvação, a salvação da sua alma. Isso é algo que não vai passar. Eu quero te dizer aqui qual é o segredo que você tem que fazer, colocar na sua vida, para você ir até o fim. Porque depois que você para calcular, você vai ver as perdas que você vai ter. E pastor, qual é o segredo então para ir até o fim? O segredo que vai fazer você ir até o fim é você ter em mente a recompensa eterna. Imagine um lugar onde não haverá dor, não haverá ódio, doença. O seu corpo será um corpo transformado. Imagine um lugar onde as ruas serão de ouro, de cristais. Imagine esse lugar, querido, onde o Senhor enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, onde o Senhor enxugará dos seus olhos tudo aquilo que for tristeza e dor. Não haverá doença, não haverá maldição. Então, quando você foca naquilo que é eterno, na recompensa, tudo isso aqui se torna besteira, se torna banal, se torna coisas, querido, que vão ficar para trás. E para a gente finalizar, eu quero ler com você a primeira carta aos Coríntios agora, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subir ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Há coisas que os seus olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu. Tem coisas que você nunca imaginou, querido, nunca subiu no coração do homem, nunca imaginou. São coisas desse nível que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que amaram Ele acima de tudo, acima da sua vida, acima desse mundo, acima de todas as coisas, querido. Essa é a recompensa que Deus tem para você. Eu quero orar para que Deus venha te fortalecer nesse momento agora. Para que você não desista, você não pare agora. Para que você continue firme na sua caminhada com o Senhor. Porque tudo que você está passando agora, não dá para se comparar com o que Deus vai trazer. Não dá. Então, feche seus olhos. Quero orar por você, é momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu te apresento a vida dessa pessoa, meu Deus. Pai, talvez ela ouviu um evangelho barato, dizendo para ela que era fácil, meu Deus. Mas o teu evangelho, meu Deus, ele não é, meu Pai, para os covardes. O Senhor mesmo declarou que no céu não entrarão covardes, os que se amedrontaram, os que recuaram diante dos problemas. Mas ali entrarão, meu Deus, somente aqueles que tiveram a coragem de te servir aqui nessa terra. Abençoa cada pessoa que está, meu Pai, nessa programação. Derrama sobre ela o teu Espírito, poder, graça, força, renovação, para que ela cumpra a sua carreira, o seu chamado, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você comece a olhar para a eternidade, e não para o que está, para essas coisas passageiras dessa terra, desse mundo. Porque o que está lá é infinitamente maior do que você já recebeu ou deixou de receber aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!